fica bem claro o que Jesus... fica bem claro para nós o que tem acontecido nos dias de hoje. Porque se você reparar bem o texto, vamos lá, vamos analisar aqui rapidinho. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Quem guiou Jesus? O Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo leva o crente para o deserto? Ah, meu irmão, se tiver que descer o narizinho, leva. Se tiver que quebrar um pouquinho da crise, ele vai levar. Se tiver que levar para aprender alguma coisa lá, ele vai levar. Não tem jeito. Não tem jeito. Deixa eu continuar aqui. Pelo mesmo Espírito, nada comeu naqueles dias nos quais teve fome. Disse então o diabo, se és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformem em pão. Manda essas pedras se transformem em pão. Vamos analisar isso aqui. Sabe o que tem acontecido? O diabo tem feito desse momento aqui que nós estamos vivenciando e fazendo com que o homem se torne uma pessoa soberba. Soberba. É onde ele mais gosta. É o crente soberbo. E pega o crente soberbo e ele começa. Isso aí, meu, ninguém toca igual você, cara. Você é muito bom. Rapaz, ninguém prega igual você, cara. Rapaz, você faz um espetáculo. Então, um espetáculo, irmão. Você é um showman. Ninguém dá aula melhor do que você, rapaz. Você é o cara. Você não é o Romário, mas tu é o cara aí. Ninguém toca melhor do que você. Aí o camarada, ele começa, né? Se enche, meu. Ele se enche. Aí ele começa a pisar nos irmãos que tem uma dificuldade a mais em alguma coisa. Aí ele começa a achar que ele é melhor até do que o próprio Deus. Pronto. Ele até acha que ele é melhor em tudo. Aí quando ele vê que o crente está bem, né, pomposo, bem cheio, ele vem e faz assim, ó. Dá uma rasteira. Aí o crente, pum, cai. Para se levantar depois, é complicado. É igual quando tem convenção, né? Daqueles líderes top. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem. Quantos membros tem lá na tua igreja? Na minha igreja tem 200 membros. Paz do Senhor. Aí o cara sai de perto. Quantos membros tem na tua igreja? Tem 1.200. Ô, varão, que isso, meu irmão? Bacana o negócio aí. Quanto tem na tua? 5.000. Puxa, rapaz, vou te chamar até para pregar lá na minha igreja. É assim, irmãos. Porque agora não interessa mais o que ele faz em relação ao reino, não. O que tem imperado hoje no meio desse povo todo é o status que ele tem. Não é mais que ele vai visitar um irmãozinho lá no hospital, que ele vai visitar a casa do irmãozinho lá para fazer uma oração, que o irmão está numa luta, numa peleja tremenda. Não, não é isso, não. É o status que o camarada tem. E falar em visita, essa igreja, eu posso falar que é a minha igreja, eu estou aqui há 26 anos. Você que está me vendo aí, eu posso falar. A gente ia visitar uma irmãzinha que morava lá em cima, muito alto, irmão. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Da irmã Jô. O carro ficava lá embaixo. Uma vez eu fui tentar subir com o carro até no último estágio. Meu irmão, o carro patinou e foi pneu para tudo quanto é lá. Consegui, botei lá em cima. Aí, a primeira vez que eu fui, quando eu olhei, falou assim, não, é lá em cima ainda. Ó. Falei, é lá mesmo? Vamos embora. Não tinha uma pochete ainda, então dava para subir legal, né? Subi de boa. Então, essa igreja, ela ia até esse local para batizar a igreja. Para falar para visitar essa irmã, que estava numa dificuldade. Aí você vai, mas eu sei que tem outros irmãos que vão também, outros pastores que vão, mas são pouquíssimos, irmão. Pega um desses aí que é tudo bambambam de mídia, manda lá, duvido que vai. Duvido que vai. Não vai, irmão. Sabe por quê? Esse tipo de situação não dá mídia. Não dá mídia, não dá ibope.
Então as pessoas não estão nem aí. Estou nem para isso. Porque o que vale hoje é isso. É a soberba da vida, é a altivez de espírito. É o ser melhor do que aquele que está abaixo. Aí vamos lá agora, pula para o versículo 16. Lucas 4,16. Vamos lá. Quatro 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por quê? Ele estava cumprindo aquilo que Jesus... aliás, aquilo que era para ter sido feito, que já foi profetizado. Aí você vê que muda a história, né? Você muda. Porque ele está cumprindo com uma ordem do Pai. E quando nós cumprimos uma ordem que Deus nos deu, é isso, as pessoas vão começar a ficar admiradas, não porque eu estou fazendo melhor do que o meu irmão, não, mas eu estou cumprindo o que diz a Bíblia. Eu estou cumprindo uma ordem da Bíblia. O Espírito Santo conferiu poder a Jesus e o guiou ao enfrentar a tentação de Satanás. E um dos aspectos principais disso foi que Jesus foi guiado pelo próprio Espírito para ser tentado, mas não pecou. Ele ali mostrou para cada um de nós que essa guerra, essa batalha espiritual, tem como você e como eu vencer também. Amém? O diabo o tempo todo tentou levar Jesus a pensar em ter uma glória, status, poder. Ou seja, o diabo estava tentando Jesus justamente naquilo que o ser humano tem mais fraqueza. O que é? O ego. Mudou alguma coisa hoje? Não mudou, irmão. É a mesma coisa. Ele continua no mesmo, fazendo as mesmas coisas para derrubar o Filho de Deus, para derrubar a serva de Deus. E aí ele usa de artimanhas das suas palavras que não têm fundamentos nenhum, usando a própria palavra. A própria palavra. As pessoas falam assim, não, mas ele não conhece. Conhece, irmãos. Conhece. Ele tentou Jesus usando a palavra. Não foi usando um gibi de super-herói, não. Ele usou foi a Bíblia. Para tentar tirar, desviar Jesus daquilo, do foco. Você lembra quando na igreja de Corinto e nas outras igrejas onde estão escritas nas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que todas as vezes que ele falava em alguma coisa, ele dizia para quê? Para os crentes ficarem firmes naquilo que ele tinha deixado escrito. Por quê? Ele sabia que em algum momento da história iriam usar esse mesmo artifício para tirar a igreja do foco. Mas Jesus nos deu esse exemplo, quando ele usou a palavra para dizer contrário àquilo que o diabo disse. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Vamos lá. Olha o que ele diz. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Porque o diabo veio usando a palavra, Jesus foi e rebateu usando a palavra. Por isso que nós temos que
ler a palavra, estudar a palavra para termos resposta a respeito da nossa fé. Jesus está dizendo que tudo o que é importante na vida depende de Deus e da sua vontade. João capítulo 4, vamos lá, versículo 34. João 4, 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus salienta essa verdade ao ensinar que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, isto é, o governo, o reino de Deus, ou seja, fazer a obra de Deus em primeiro lugar e deixar as outras coisas que Ele mesmo vai nos sustentar. Somente então é que as outras coisas necessárias serão concedidas de acordo com a vontade e o propósito do próprio Deus. Mateus capítulo 6, Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o último versículo dessa introdução, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira parte dessa lição de hoje, que nos fala que nós vamos enfatizar o sentido das armas espirituais do crente, recebe para lidar com essas coisas, nós já vimos. Agora vamos lá para a revista que nós vamos ver a outra parte. Na introdução. Nesta lição, ou melhor, na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostraram como obstáculo de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Amém? Então, deixa eu comentar aqui rapidinho. Até Jesus Cristo voltar, até sermos arrebatados, nós vamos estar inseridos, como disse no início, nessa batalha espiritual. E para vencermos, nós precisaremos entender e estudar a palavra de Deus. Amém? O primeiro tópico fala sobre as armas do crente. Primeiro, as armas. Vamos lá. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, a vara, a funda, arco e flecha, lança e dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça e caneleira. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era estado a colocar a sua confiança no Senhor. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal, encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Então, a arma do crente é essa aqui, ó. Levanta a tua arma aí, ó. Essa daqui que é a minha arma e a tua arma. Amém? Essa aqui que é a nossa arma.
Só fala assim, você vai armado, vou. 66 balas aqui, ó. Aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Vou com essa daqui. Essa daqui que é a arma do crente. Às vezes a gente até esquece que ela é a arma, mas ela é a arma. É a arma do crente. Amém? Você esquece porque você é ser humano também, eu esqueço. Mas a arma é essa aqui, é a arma aqui. Vamos lá. As armas. Nós lemos agora. Vamos comentar aqui. Agora tudo é na esfera espiritual. Não é nada na esfera humana, não é nada em combate. O combate aqui agora é o espiritual. O problema é que nem todos os crentes hoje têm esse sentimento, esse entendimento ou esse discernimento. A própria vida que vivemos acha-se inserido dentro da batalha espiritual. Nós estamos numa batalha, irmãos. Queira você ou não, mas nós estamos inseridos dentro dessa batalha. Você sabe que, às vezes, a gente tenta resolver tudo no braço, ou tudo na nossa mente. Qualquer um de nós aqui. A gente tenta resolver tudo pelo racional, mas não é. O dia que a gente entender que tudo começa na esfera espiritual, as coisas vão mudar para nós. Digo isso no modo geral, para todo mundo. Porque se a gente pensar que tudo é... Não, isso não é tão racional, vamos botar a mente aí, não. É no espiritual primeiro. Por que não é espiritual? Porque tudo que a gente vai fazer, primeiro, o que a gente tem... Tudo que você for tomar uma atitude, o que você faz primeiro? O que a gente tem que fazer? Não, fala aí, irmãos. Vocês estão com sono? Eu fui dormir 1h30 da manhã, não estou com sono não, irmão. Também tomei um copo de café, rapidinho, sono, aquele banho. É o quê? É orar, não é orar? Então a gente vê e entende isso que tudo é o quê? Começando no espiritual. Claro que tem coisas que você vai ver que está ali, que é no humano, você vai ter que resolver e tal. Mas, se colocarmos tudo em primeiro lugar em oração, a tendência é dar bom, é dar certo, é dar tudo certo. Por isso que a gente tem que entender que, na verdade, é uma batalha. E travar essa guerra é abraçar a verdade e viver diariamente comprometido com Deus, consciente de quem é o seu inimigo, de quem é o meu inimigo. O inimigo das nossas almas é o diabo, a gente sabe disso. E ele faz de tudo para nos tirar a nossa paz, irmãos. Tudo que o diabo puder fazer para tirar a gente da graça, da paz, ele faz. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vem aquele dia que você acorda e diz assim, não, hoje eu vou tirar o dia para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, ficar em paz. Estou sozinho em casa, não tem ninguém. Estou sozinho na minha casa. Não tem criança, não tem nada. Não tem que fazer comida para ninguém. Vou ficar em casa sozinho, hoje eu vou buscar Deus. Aí você vai e começa. Aí o telefone começa a tocar. Então, o segredo é desliga o telefone. Aí a campainha toca. Uma vez eu estava em casa sozinho, falei, opa, é hoje. Aí eu fui, comecei a ler a Bíblia, aí fui para o computador, comecei a digitar algumas coisas, aí comecei a orar. Aí, irmão, sem brincadeira, a campainha não, o interfone. Aí eu fui lá na cozinha, pronto. iFood, eu falei, iFood? Eu não pedi iFood não, moço. Eu não pedi iFood não. Não, mas é pro André. Eu falei, qual André? André Crispim. Eu falei, não, é aí do lado, é no prédio, irmão, não é aqui não. É aí no prédio aí, ó. Bate aí no prédio aí do lado. Aí voltei. De novo a campainha, o interfone, de novo. Pois não, Mercado Livre, pastora Renata, falei na casa de cima. Aí volta pro quarto. Aí vem o abençoado do meu sogro. Abençoado. Vem o abençoado do meu sogro. Ô, Fernanda. Falei, fala, Manel. O que foi? Não, tem que ver isso aqui assim, porque quando ele começa, né, André? É uma metralhadora. Não, mas tem que fazer isso. Não, tá bom, Manel, depois eu vejo. Depois eu faço isso aí. Ou seja, porque foi no dia que eu estava sozinho em casa, eu falei, é hoje, só eu e Deus. Irmão, mas aí acontece um monte de coisa para você não fazer.
Mas eu perseverei, fiquei lá, não saí. Porque ele quer tirar essa sua comunhão, como a gente aprendeu aqui, essa intimidade, como nós aprendemos no mês passado, essa intimidade que você tem com Deus. Porque ele sabe que isso é uma das armas que você está, vamos dizer assim, angariando reservas para o dia mau. Essa é a palavra, essa é a conotação completa. Porque vai ter um dia que você vai precisar dessas armas. Eu vou precisar dessas armas. Eu me lembro, eu me converti em 98, né? Aí logo depois, eu tive num culto, não lembro agora, uma irmã disse para mim assim, te prepara, irmão, te prepara, não sei o quê, aquelas conversas, né? Mas eu aprendi uma coisa, aqui na igreja, e você que é novo ainda aqui, aliás, aqui todo mundo já está em mais de 10 anos aqui, só o Serginho já deve ter quase 30, né, Serginho? O Serginho nasceu aqui dentro. De que você precisa estudar a Bíblia, estudar a palavra, estar orando, estar buscando Deus, para você ter reserva mesmo. Porque vai ter um dia que você vai precisar. Então, eu sempre aprendi isso aqui. E quando eu me converti, não foi diferente. Eu comecei a vir à escola dominical, a fazer os discipulados que tinha na igreja, o curso de cura e libertação eu já fiz uns 300, e por aí vai. Culto da fé, revista de escola dominical, tem um bolo desse tamanho lá em casa. E muito. Fiz tudo. Porque eu sempre ouvi isso. Você tem que ter reserva, você tem que buscar Deus. Porque num dia que o vento soprar, só vai permanecer quem está firme aonde? Na palavra. Senão não vai ficar. E aí logo depois eu tive um sonho. Deus me deu um sonho. Que eu estava na Radial Oeste. Quem conhece a Radial Oeste? Aquela do Maracanã. Agora é Pelé, né? Não sei o quê, Pelé, Rei Pelé, isso aí. E aí eu estava ali num carro, quando eu saía da 28 de setembro, 28 de setembro na outra, que eu entrava na Radial Oeste, estava tudo aberto o trânsito. Meu irmão, de manhã ali para estar aberto o trânsito, isso é milagre mesmo, né? É milagre para estar aquilo ali aberto. Não tinha carro nenhum. E aí começou uma ventania, eu fui lançado do meu carro para fora. Buf! E eu era um super-herói, né, voando. Né? E tinha uma árvore no meio, assim, do meio, do lado esquerdo. Aqui é a rua, tem uma árvore. Eu segurei naquela árvore e fiquei. Não largava aquela árvore. E as folhas da árvore saíam, e a ventania, e eu ficava assim na árvore. De um lado e para o outro, e nada. Pois bem, passado um tempo, eu passei 2 anos numa luta, meu irmão, numa prova, que só a misericórdia do Senhor na minha vida. Coisa de você dizer assim, você está aí hoje? Não é possível. Não é possível. Você aguentou isso tudo? Aguentei, junto com a minha esposa, aguentamos, ficamos firmes, não largamos a árvore. Mas quem estava na árvore era eu, ela não estava não, estava sozinha na árvore. Mas eu sou o cabeça, né, lá em casa, então ela estava comigo. Eu estava lá na árvore. Mas foram os piores momentos que eu passei da minha vida. Isso quer dizer o seguinte, que Deus não faz nada sem avisar antes aos seus profetas. Amós 3,7. Ele fala e revela. E a árvore, quando eu comecei a entender aquele sonho, era que eu estava preso, fincado na palavra, irmão. Veio o vento, eu fiquei ali preso. Não saí dali, eu fiquei preso. Mas por quê? Eu tinha reserva. Eu tinha reservas para isso. Aí você vê um crente que não ora, que não vem à igreja, que não vem à escola dominical, que não estuda. Esse camarada não tem reserva nenhuma, irmão. Não tem meio, vai vir um vento, vai embora, não volta mais. O mundo vai ser algo atrativo para ele. Porque ele não teve, não guardou quando era para guardar.
Então, se nós estivermos inserido nesse contexto de estudar a Bíblia, de estudar a palavra, ler, jejuar, vir aos cultos, aos estudos, essa batalha vai se tornar mais fácil? Não, mas vai se tornar algo em que você vai suportar. Você vai conseguir suportar. Se você não tem, você não vai suportar. Você vai vir o vento, vai soprar o vento, os rios vão transbordar e você não vai permanecer, porque você não foi edificado na palavra, você foi edificado na areia. Vai edificar na areia, vai vir o vento, vai vir a tempestade e a casa vai toda, vai embora, irmão. Porque ela não foi edificada na rocha. Então eu e você, nós temos que entender isso. Por isso que nós temos que ter esse discernimento e saber que Deus nos delegou essa responsabilidade. De quê? De buscar a sua presença e a sua face. A batalha espiritual não é apenas um aspecto da nossa vida cristã, é toda ela. Toda. Abrange tudo o que fazemos. Ser crente é ser um soldado dessa batalha, é ser um soldado da batalha espiritual, é ter uma vida vitoriosa, coerente com a mensagem cristã, é ter fé em Cristo Jesus e permanecer firme na sua presença. Efésios capítulo 6, vamos lá. É estarmos revestidos. Essa é a palavra. Diz assim, versículo 10, até o 20. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Então Deus nos diz que nós estamos em guerra, é guerra mesmo. Que nós estamos em batalha, é uma batalha mesmo. Não tem jeito. Deus nos diz que estamos em luta. Como espirituais que somos, a nossa luta não é contra o homem, mas é uma luta espiritual. E nós precisamos desse revestimento do Senhor e da força do seu poder. Pois os nossos inimigos são os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Nós precisamos estar firmes na presença de Deus, usando as armas espirituais. Amém? Segundo, as estratégias do inimigo. Vamos lá. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Aí tem uma sériezinha aí, nós vamos ver aqui, vamos ler e vamos comentar aqui, tá bom? Arrebatar
a boa palavra do coração. Mateus capítulo 13, versículo 19. Vamos lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Por isso que no momento da pregação da palavra é o momento mais importante no culto, na igreja. Vou contar uma que vocês não sabem. Fui convidado para pregar numa igreja lá na ilha de Paquetá. Um amigo meu, que me evangelizou muito lá no quartel. Pastor Daniel, um amigo hoje. Pastor, Fernando, vamos lá na igreja, dar o teu testemunho é muito bonito, porque ele tinha me acompanhado aquele processo todo de pudim de cachaça na minha vida. E depois que eu me converti, aí ele, vamos lá na igreja, vamos dar o testemunho. E você traz a mensagem no culto. Eu falei, tá bom, vou, Daniel. Meus irmãos, eu fui. Saí de casa, era 3 horas da tarde, peguei a barca de 5 horas, fui lá para Paquetá. Só que estava um verão, um calor, sabe onde? Aquele verão mesmo de 39 graus no Rio de Janeiro. Eu fui. Camisa de botãozinho e tal, gravatinho, embora. Quando eu chego lá, ele já me olha assim. Falei, o que houve, meu? Eu não sabia de nada, meu. Deixa eu te falar uma coisa, vamos lá em casa. Eu falei, o que houve, varão? O pastor não deixa pregar assim, não. Eu falei, assim como? Eu comecei a me examinar, assim como? Estou de calça, estou de sapato, estou de gravata, como é esse negócio? Não, lá só de terno. Só de terno, não pode ser de terno, não. Eu falei, é o terno que prega? Aí fui. Sabe quando o Saul, quando botaram a armadura, né? E ele pegou Davi, ele ficou todo, não, a armadura não dá em mim não, está todo desconjuntado aqui, não dá, tirou. A mesma coisa. Aí eu fui para a igreja. Cheguei lá na igreja. O culto começava às 7 horas, irmãos. Acabava às 9h15, porque 9h30 ou 10 horas, se eu não me engano, era a última barca. Aí canta a irmã Doquinha, canta a irmã Josequinha, canta não sei o quê, canta o fulaninho, canta não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Quando deu 9 horas, o varão me chama. Fernando, está na tua vez, para eu pregar agora? 5 minutos. Cinco minutos. 5 minutos? Tá bom, 5 minutos. Eu abri a Bíblia e comecei a falar, acabou. Acabou, irmãos. Eu não vou falar o quê? Vou fazer o quê? 9h30 tinha que pegar a barca. Senão ia ter que dormir na ilha. Aí ia arrumar encrenca em casa, né? Você dormiu na ilha de Paquetá com quem? Aí ia começar o negócio. Ia começar. Eu falei, não, 9h30, porque não, vou ter que ir embora. Nunca mais ele me chamou. Porque depois, meu irmão, 5 minutos não dá não. Que isso? 5 minutos lá na igreja não é nem os avisos. Aviso a gente começa a pregar lá no mínimo 40 minutos. No mínimo é 40, 45. 5 minutos. Mas, irmãos, lá não é a única não, irmãos. Não é a única não. Quando eu me converti, eu andava em alguns caminhos, em algumas igrejas aí que eu via essas coisas. Mas aí depois eu ouvi num culto aqui. Cuidado onde você anda. Cuidado por onde você anda. Eu falei, opa, isso é comigo. Nunca mais fui em lugar nenhum. É sério, irmãos. Eu falei, nunca mais fui em lugar nenhum. Não fui mais. Aí eu fui aprendendo as coisas. Em todos os lugares que eu ia, que eu era convidado, tá o meu pastor aqui, não deixa eu mentir. Pastor, eu fui convidado para ir na igreja pregar. O senhor me abençoou para eu ir lá? Não era assim, pastor? O pastor me liberava, eu ia.
Mas quando eu sabia que eram convites, que eram lugares que eu já tinha... Não, irmão, eu vou ter um compromisso na igreja. Era diácono na época, irmão, já tinha um compromisso na igreja. E de fato tem, porque todo diácono vinha de gravatinha, vem até hoje. Tem oração aqui, os diáconos estão aqui para apoiar, os pastores estão orando, os irmãos estão orando. Não é assim? Ou então, a irmã vem também arrumada, faltou uma na salva, opa, deixa que eu passe a salva aqui. Tá, desse jeito. Não me chama mais que eu não vou mais nessa igreja, irmão. 5 minutos? Não dá não. 5 minutos eu vou lá no banheiro, volto, continuo aqui. Então, o momento da pregação, da palavra, é esse momento em que nós temos que prestar atenção e ouvir, para que essa semente não venha cair no meio do caminho. Cair no meio do caminho é isso, é você ouvir e não colocar no teu coração e guardar para você e colocar em prática. Por isso que as pessoas hoje dão mais valor ao louvor ou outras coisas, mas a palavra fica sempre em segundo plano. Em muitas igrejas, irmãos, está desse jeito, fica em segundo plano. Aí o que você vê é um monte de crente raquítico. Uma vez um irmãozinho na rua veio me evangelizar, ele vem com uma fita azul. O camarada estava com uma fita azul, uma fita vermelha e uma outra lá, não lembro mais a cor da fita. O senhor quer? Falei, não, eu sou evangélico. Mas eu também sou. Eu falei, você é? Sou. O senhor de que, você é de qual igreja? Era um jovem. Ele, eu sou da igreja tal, não vou falar aqui. Falei, tá bom, sou da igreja tal. Aí comecei a pregar para ele, falei, irmão, corre disso, isso daí não é a representação da tua fé. Ele, não, mas o meu pastor me ensinou que isso daqui, você bota num braço, tem fé. Falei, tá bom. Então tá bom, não vou entrar em debate com ele. Mas eu falei para ele, mas essa aí não é a representação da tua fé. Não pode ser a representação para a sua fé isso. As pessoas estão assim, irmãos, desse jeito. Deixa eu continuar aqui. Na revista, buscar altas posições com mentiras é o que nós vemos hoje. Tem uma igreja aí, famosa, vi um vídeo na internet, o camarada me faz eu acho que alguém já viu esse vídeo aqui. Faz uma representação do Golias, e o púlpito dele era alto, da igreja, mais ou menos nessa altura aqui. Ele fez um Golias maior do que esse teto aqui. É sério, irmãos. E esse Golias estava lá na igreja, e a igreja lotada, mas muito cheia a igreja. Aí ele vinha e falava assim, ele pregando, se eu não sou profeta de Deus, esse Golias não vai cair. E pulando no púlpito. E a igreja, pulando. Eu falei, rapaz, continuei vendo. Aí Golias, você vai cair agora. Pum! Aí o Golias, no meio da igreja. No meio da igreja, na frente do púlpito. Ele caiu. Tuf! Meus irmãos, foi uma rajada de dar glória com línguas estranhas, de aleluia, pulando. O Golias caiu! O Golias, falei... O Golias caiu! O Golias caiu! Eu falei, rapaz, é nesse nível que está. É sério. É nesse nível que está o negócio. Dentro das igrejas. E a pessoa acha que essas coisas estão trazendo o quê? Está trazendo reserva para ele. Porque a batalha ali, ele estava representando como se fosse aquele boneco que ele botou ali na frente e derrubou. Mas não é esse sentido, o sentido é o espiritual. Continuando aqui. Usar pessoas para atrair. Escravizar. Aí o escravizar, você abre aí em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. A pessoa perde a sensatez e, por desconhecer a palavra de Deus, se torna escrava.
Fica ali naquela escravidão mesmo, fica preso àquelas coisas. Vou te dar a minha mãozinha aqui, o retrato da minha mãozinha, tu vai botar debaixo do teu travesseiro, tu vai dormir bem a beça. Alguém já viu isso aqui? Vou desenhar aqui, ó. Leva para casa, bota debaixo do teu travesseiro. Duvido se tu não vai dormir bem. Você vai dormir bem. Passa ali passa ali no mercado, compra uma garrafa de água aí mineral que eu vou botar a gota do milagre dentro dessa garrafa para você. Você vai levar para casa, você vai beber e você vai ficar curado. É água mineral que cura agora, não é o nome de Jesus, pastor Anderson. É água mineral que vai curar agora. Não é mais o nome de Jesus. Então está desse jeito, irmãos. E aí o que vai acontecer com tudo isso? Desde o primeiro que nós estamos lendo. Enfraquecer a fé do crente. Porque ele não tem mais o conhecimento, ele não tem mais o entendimento, ele não tem mais o estudo da palavra, ele só vai enfraquecendo. Quem fortalece a minha vida e a tua vida? É a palavra. Se eu não tenho estudo, se eu não tenho entendimento, se eu não tenho conhecimento dessa palavra, o que vai acontecer? Hein, irmãos? O que vai acontecer? Você vai ficar o quê? Fraco. Você vai ficar fraco na fé. Eu vou ficar fraco na fé. Aí você vai em Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Só posso fortalecer alguém se eu tiver fortalecido. Se eu não tiver, não vou fortalecer ninguém. Aí vem o outro lado. 4. Enganar com doutrinas demoníacas. Meu irmão, o vento de doutrina hoje está a coisa mais complicada. São coisas terríveis acontecendo. Estou falando isso para você, isso tudo você já sabe. Eu também já sei. A gente só está sendo lembrado nessa manhã. Mas nós não nos cansamos de dizer as mesmas coisas. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha só, os últimos tempos, já estamos vivendo esses últimos tempos, irmãos. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É o que a Bíblia fala, ensinos de demônios, irmãos. Pessoas trazendo coisas profanas para dentro da igreja. E muita gente indo atrás dessas coisas. Acontecendo isso tudo. Continuando na revista. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ah, meu irmão, o dia que eu sair dessa palavra, ele, me pega. Mas está repreendido, não vou sair nunca. Você também não vai sair, você vai ficar firme. O dia que você e eu, o dia que fizermos isso aqui, já era, irmão. Ele passa e vai tirar aquele crente que está alicerçado na palavra para fora da palavra, porque ele quer isso. Terceiro, o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários
principados e potestades. Ele é muito organizado. Lucas capítulo 11, vamos lá? Lucas capítulo 11, versículo 17 ao 22. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre a casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os bens, seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide o despojo. O sucesso do reino de Deus na terra está em proporção direta à destruição do poder de Satanás e à libertação do homem perdido da escravidão, do pecado e do demônio. Satanás lutará contra o estabelecimento do reino de Deus, de Cristo na terra, e Jesus demonstra seu poder e autoridade divino sobre Satanás ao derrotá-lo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? Para a gente passar para o segundo tópico. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, se estivermos firmes na palavra, em Cristo Jesus, nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Nada prevalecerá contra nós. Amém? Segundo tópico, as 3 armas espirituais do cristão. Primeiro, a palavra de Deus. Deixa eu virar a folha aqui. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá rapidinho, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Isso aqui é aquele momento em que o crente se converte, ele chega na igreja, não sabe de nada, inocentezinho, ele ainda sai da igreja, ele passa ali na frente, vê alguma coisa, ele faz aqueles sinais todos, ou ele passa em frente a uma igreja católica, ele... todas essas coisas. Ele vem do mundo, ele vem cheio de coisas. Ele abre a boca e ainda xingava a beça o camarada, ainda xinga muito. Não. Ele falava 5 palavras e 300 palavrões. Era desse jeito. Às vezes a boca desse que vos fala era assim também. Mas aí tu chega na igreja. É esse momento aqui do leitinho que você vai tomar, que é como se você fosse uma criança recém-nascida, onde você está aprendendo as coisas. Por isso a importância de, quando algum irmão chega na igreja, ele vai lá para dentro, ó, vai lá para os novos convertidos, para ele aprender a respeito da fé que agora ele vai começar a professar, essa fé genuína, essa fé verdadeira, e aí ele vai aprender. Só que tem um detalhe.
que eu até tirei aqui como exemplo, para a gente simplificar, que, por exemplo, os bebês até os 6 meses de idade devem ser alimentados somente com leite materno. Não precisa de chá, não precisa de suco, não precisa de outros leites, nem mesmo de água. Leite materno já tem tudo, não é? Já tem tudo. Após essa idade, deverá ser dada alimentação complementar, apropriada, mas a amamentação deve continuar até o 2º ano de vida da criança ou mais. Vamos lá. Até 6 meses você está aqui, você está lá no Novo Convertido, são 13 aulas. Você está lá recebendo. Você passou dali, tu vem para cá. Vai começar a estudar. Só que você não tem que ficar o tempo todo só no leitinho, né, irmãos? Não é verdade? Você não vai ficar o tempo todo querendo mamar a mamadeira. Mamãe quer mamar. Não, isso é só quando você é criança. Porque você vai ficando mais adulto, você vai crescendo, a criança vai crescendo. Ah, o filho do Wando já está com quase 1,5 m de altura. Ele disse que já está quase da minha altura. Aí ele fala que, pô, pastor, agora já está quase da tua altura. Ele fala isso. Então, o garoto está só ali no leitinho. Daqui a pouco ele vai começar a comer uma comida mais, né, mais forte. Daqui a pouco o garoto está virando massa. Se for igual o Wando, então, meu irmão. Daqui a pouco vai estar aí, irmão. Porque ele cresceu, ele ganhou substância, ganhou força, incorporou. O crente é a mesma coisa, ele tem um período que ele vai ficar ali, ele vai receber, ele vai ser doutrinado, vai ser tudo. Veio para cá, ele vai continuar, mas, irmãos queridos, não pode continuar sendo, como a pastora Nancy fala, florzinha de Jesus. Não, irmão, tem que crescer na graça e no conhecimento. Que a criança não fica até 6 meses ali, depois ela começa a comer uma papinha, tomar um suquinho de laranja, comer uma moelinha ali desfiada, um macarrãozinho, purê de batata, não é? Ele começar a ficar fortão, crescer, é a mesma coisa é o crente. Ele só fica ali 13 aulas, vem para cá, ele vai receber, vai aprender, e ele vai começar a crescer. Não é para ficar neném na fé. Mas por que, pastor, que tem muito neném na fé com 30 anos de igreja? Porque não quer estudar. Porque ele não quer ler. Porque ele não quer vir na escola bíblica dominical, como de costume de toda essa igreja. Ele não quer. Mas aí tem um outro lado. Mas ele quer fazer a obra de qualquer jeito. Ele quer fazer. Mas tem uma ordem na igreja, pelo anjo da igreja. Você faz parte de alguma área na igreja, você trabalha, você tem que vir à escola dominical. Mas o camarada não vem, mas ele quer fazer. É teimoso ainda, né? É teimoso, mas ele quer continuar fazendo. Mas, na verdade, ele tem que crescer na graça e no conhecimento. Ele tem que estudar. Ele tem que ler a Bíblia, ele tem que vir à escola dominical. E vir à escola dominical, você está o quê? Você está ganhando conhecimento daquilo que agora você começou a professar que é a obra que Cristo fez na tua vida. Eu sou do tempo nessa igreja, meu irmão, que eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, que isso aqui era aberto. O céu estava aberto, mas ainda continua, mas agora está fechado com isso aqui, mas está aberto ainda. Mas literalmente era aberto. A minha turma ficava ali, irmãos. Eu sempre, quando eu passo ali, eu lembro disso. A minha turma ficava ali, porque lá embaixo era cheia, não tinha... E eu cheguei na igreja, não tinha... Acho que não tinha cadeira, não tinha vaga ali onde eu estava, novos convertidos, eu ficava aqui. Meu professor era o Valmir, que é o contador da igreja, não sei se ainda é, o Valmir. É, o Valmir. E o diácono Jefferson, esposo da Viviane. São meus professores de escola dominical. Novos convertidos. Minha turma era ali. Eu olho para ali, eu lembro. Era exatamente aqui. Botava as cadeiras, um círculo assim, e eles ficavam e davam aula para a gente. E a igreja, ó, todo mundo estudando. Era uma
turma que gostava muito de estudar. E a gente estava aqui. Todo domingo de manhã. Pastor, você vinha porque você tinha carro. Não tinha carro, eu tinha um meio de transporte. Era um Chevette com um buraco no teto, mas eu vinha. Mas me ajudou muito aquele Chevetinho, não ri não, André. Era o Chevetinho, ele vinha. Mas vinha. Aí depois era o Fusquinha. Vinha. Bateram no Fusquinha, acabaram com o Fusquinha. Sabe como é que eu vinha? Andando. Botava a Ariane no carrinho, vinha lá da Campo da Areia, vambora. Bora, André, tá atrasado, vambora. E vinha empurrando o carrinho, irmãos. Vinha para a vigília, vinha andando. Vinha para o discipulado, eu vinha andando. E aí? Quando dava, pegava a bicicleta do sobrinho emprestado, vinha de bicicleta. Você até aquele pessoal do interior, né? Você vê muito no interior, aquele pessoal indo para a igreja de bicicleta, né? Terno e gravata, eles indo de bicicleta. E vinha, irmãos. Por quê? A sede de buscar a Deus. E hoje a gente tem que ter essa sede, tem que continuar tendo essa sede. Amém? Para a gente não ser enganado. Segundo, oração. Ainda ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Isaías 55, versículo 17, abre aí. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. E, na verdade, é isso, irmãos. Eu não sei se você sente isso. Quando você acorda, aí você não ora, você sai, vai embora. Tem um momento que você para, hoje eu não orei. É ou não é verdade? Acontece com vocês? Comigo acontece. Não orei hoje. É como se você estivesse falando assim, não falei com Deus hoje. Não falei com o Espírito Santo. Falar com ele, peraí, deixa eu conversar com ele aqui um pouquinho. Não é assim? Olha aí o que diz a Bíblia. Salmo 55, versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá minha voz. Então, a todo momento, ele está ouvindo a nossa voz. A todo momento. Na Bíblia, a oração é uma adoração que inclui todas as atitudes do espírito humano em sua aproximação, na sua intimidade com Deus. Prece, súplica, falando, todas têm que ser dirigidas a Deus. E é dessa forma. E aí tem um exemplo aqui rapidinho, Lucas capítulo 2, versículo 36 e o 38. 36 ao 38. Diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, e Fanuel significa face de Deus, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. 84 anos, irmãos. Mas ela estava ali. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela estava anunciando Jesus, estava falando de Jesus. 84 anos. 84 anos. Obrigado, Ana. Era uma profetisa, Ana. Esperava e tinha intimidade com Jesus. Não sei, ela ficava lá no templo, na dela, lá orando, quietinha, só ela e Deus. Aí eu lembro da minha avózinha. Passava em frente
eu não era crente ainda, passava em frente à porta dela, muitas das vezes, minha avó já tinha uns 8, morreu com 85, 86, passava em frente à porta dela, muitas das vezes, dia de semana, voltando do trabalho, eu passava na frente à porta dela, ela estava lá sentadinha, eu não entendia nada, hoje eu sabia o que ela estava fazendo. Uma revista dominical na mão, lendo. Minha avó. Às vezes eu passava com um cigarro na mão, ela já vai com essa chupeta do diabo na boca, Fernando. Eu falei, avó, tá bom. Passava correndo. Aí eu chegava, passava por ela meio para lá, meio para cá. Benção, avó. Deus abençoe, meu filho. Jesus te liberta. Jesus te cura. Tá bom, vó. Vem embora. Quando eu me converti. Vem cá, meu neto. Vamos morar aqui. Vamos morar. A gente chegava lá na casa dela. Primeiro eu fazia assim nas panelas, né? Poxa. Ela fazia um fígado com abóbora, meu irmão, que era... eu comia e subia ao céu e descia. Era. Aí jantava com ela. Já estava morando aqui em Jacarepaguá. Jantava com ela e a gente orava junto. Era desse jeito. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Desse tamanho. Eu acho que é por isso que eu sou pequenininho. Desse tamanhozinho. Daquele cocão. Mas quando abria a boca, meu Deus do céu. E era uma benção. Então essas coisas a gente vai vendo. A intimidade. Que a gente vê os bons exemplos. Um outro, deixa eu ver onde eu parei. Falei sobre a oração. O terceiro, jejum. Vamos lá. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Êxodo 34, 28. Vamos lá. Ou melhor, Êxodo 34, não, perdão, irmãos. Volte aqui, volta para a revista. Daqui a pouco a gente lê isso aqui. Perdão. Vamos continuar aqui. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o faria. A igreja primitiva observava a prática do jejum buscando orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. A gente também aprendeu isso, mas deixa eu ler aqui. Aprendemos no mês passado no congresso que o jejum é abstinência parcial ou total de alimentos. Que propósito? Aí aquele negócio... eu amo beber uma Coca-Cola geladinha, mas hoje eu vou jejuar da Coca-Cola. Está valendo o teu jejum. Aquele docinho. Meu Deus, aquele pudim depois do almoço. Aquela calda descendo pelo pudim. Não, mas hoje eu não vou comer não, que eu estou de jejum. Não vou comer não vou comer. Ou então, aquele café da manhã. E pior não é isso, né, irmão? Quem gosta de um café de manhã? Diga amém. Aquele cafezinho quentinho, né? Aí você fala assim, hoje eu vou jejuar. O cheiro do café vem assim, igual aqueles desenhos. Aí passa pelo teu nariz. Aí você... Arreda-te. Sai daqui. Mas é porque você está ali, dizendo que você não vai tomar um café hoje. Eu estou jejuando, eu não vou tomar um café. E a pior coisa é quando você faz o jejum no teu trabalho, meu irmão. Aí que é, meu Deus do céu, parece que aqueles enviados, eles sabem das coisas. Eles sabem. Estou jejuando. Aí, Fernando, um biscoitinho? Não quero biscoito, não. Obrigado. Aí, Fernando, tem um pãozinho com queijo lá, compraram lá na frente, lá, não vai comer? Não quero. Não quero. Aí a menina lá da frente da recepção liga lá para o meu setor. O café está pronto. Avisa o pessoal aí.
não vou tomar café. Ô, pessoal, o café está pronto lá na frente. Aí tu volta pro computador, deixa lá, vai tomar o teu café. É assim, irmão. Ou então você mesmo dentro de casa, tu tá jejuando, você quis fazer sozinho, você não botou ninguém, só você. A mulher, vai tomar café hoje não? Não é assim? Você não vai tomar café hoje não? Não vou. Pô, o que está acontecendo contigo? Você não quer tomar café? Eu não quero tomar café. Poxa, eu não quero tomar café hoje. Não quero tomar café. Ou então minha sogra batia lá na janela. Oi, Fê. Oi, fala, Ivete. Tem um cafezinho para mim, hein? E peraí, ô, Ivete, não fiz café hoje, não. Mas por que você não fez café? Eu não fiz, Ivete. Não fiz café hoje. Não fiz, mas era assim mesmo. Não fiz, Ivete. E aí ela já ficava meio emburradinha. Falar nada. Aí ia para dentro da casa dela. Mas é assim, porque você se separa para estar você e Deus, e aí as coisas acontecem desse jeito. Vamos ler 2 textos aí rapidinho. Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Outro texto. Êxodo 34:28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Mais um, Atos 13, versículo 1 e o 3, para dizer a respeito de como faziam para separar aqueles irmãos, os obreiros. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Clássio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Terceiro e último tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo, que nós já falamos sobre isso, nós vamos ler aqui rapidinho. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra. Em Lucas 4, o primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. As irmãs aí que tem que buscar os pequenininhos lá na Casa de Missões, tá? São 10:23, tá certo? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que você tem aprendido? O que você aprendeu aqui nessa igreja? Esses anos todinho que você está aqui. Palavra. Ah, pastor, mas eu não aprendi, porque você não quis. E eu posso falar. Pastor Anos pode falar, né, pastor? 26 anos aqui. Então, nós podemos falar. Você não aprendeu porque você não quis. Não foi porque faltou estímulo para você, faltou material para você, ninguém estava aqui para te ensinar, não foi nada disso.
Você que preferiu ficar em casa. Você que abriu mão de estar aqui estudando. E você sabe que esse negócio, essa situação é tão interessante. Rapidinho, dá para eu falar? Quando nós chegamos no seminário, pelo menos a minha turma era assim, e os irmãos que estavam lá também antes de mim, éramos conhecidos, Wagner, como a igreja da porta. Todo mundo falava, ih, chegou o pessoal da porta. Da porta. Mas aí tinha alguns, eles falavam assim, eles continuavam dizendo assim, o pessoal da porta é bem instruído na palavra. Eles falavam assim. Ao ponto de irem lá no cemitério ver como é que a gente fazia o evangelismo. Pastor Alexandre, hoje é o pastor, que era da minha turma. Fernando, quando é que vai ser o evangelismo lá no cemitério? Eu falei, é dia 2 de outubro, a gente faz lá no dia de finados, isso aqui. Eu vou lá, porque eu vou levar esse modelo para a minha igreja. Ele foi, eu estava lá em cima, ele veio falar comigo, e eu fui explicando para ele o que era. Não, tendo ali oração com aconselhamento, os irmãos, os jovens estão com o pastor jovem ali, ó, pregando ali o pessoal. O pastor fica ali em cima pregando a palavra, e a gente está fazendo a obra. Aferição de pressão, ele chegou na segunda-feira, aliás, no outro dia no seminário. Olha que exemplo a sua igreja. Gostei muito que eu vi lá da organização, a mensagem da palavra e tal, elogiando a igreja, elogiando o trabalho da igreja. Mas por que isso, irmãos? Porque nós somos os melhores da igreja. Nós somos os melhores do mundo. Não, não é nada disso. É porque quando se tem compromisso com a palavra, as coisas tendem a fluir. Flui, meu irmão. O Senhor vem e coopera conosco. Por quê? Porque estamos fazendo de acordo com a sua palavra, com aquilo que Ele mandou a gente fazer. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Então as coisas começam a acontecer e passam a ser exemplo para todos que estão ao nosso redor. Amém? Vivendo em oração. Outro exemplo. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração e, por isso, gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Porque a oração é algo primordial para a vida do crente em Cristo Jesus, pois a nossa luta é diária e intensa, ou seja, a todo tempo, pois o diabo não para e não sossega enquanto ele não derruba um crente. Jesus nos dá um grande exemplo de como vivermos em oração. Vamos ver aí alguns versículos. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Um outro, João 17, versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Um outro, João 17, versículo 20 ao 22. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E mais um texto, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, partindo as vestes dele, lançaram sorte.
E o último versículo, Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mas toda quarta-feira tem um culto de oração e você está convidado a estar aqui. Amém, irmãos? Quarta-feira tem um culto de oração aí. Para você estar aqui junto com os pastores, orando, intercedendo pela igreja, pelo país e por outras causas que nós temos colocados diante de Deus. Vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também esperava que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problema de saúde. Por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuava como o Senhor Jesus. Se você pode, jejua. Se você não pode, não jejua. Se você pode orar, ora, meu irmão. Não vou falar que você não pode orar, porque se você não puder estar falando, você está na mente. Mas ora. Se você pode ler a Bíblia 1 hora, leia 1 hora. Se você pode lê 2 horas. Ah, pastor, só posso 10 minutos. Lê 10 minutos. O que não pode é perder a intimidade com Deus. Lucas 4:2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Atos 9, versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E o último texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 13. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém, irmãos? A conclusão: nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar as suas estratégias. Contra ele, lutaremos com as armas espirituais: palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Amém? Chegamos ao final, pastor Joaquim. Aleluia. Vamos ficar de pé. Você pode dar um passo de fé, saindo do seu lugar. Vamos orar, vamos pedir a Deus graça, sabedoria, poder, unção. Pai do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Márcio, dá a mãozinha aqui para o pastor. Isso. Irmã, dá a mãozinha ao diácono Márcio. E assim vamos nos unindo em oração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Hoje falamos muito de oração, jejum, falamos de palavra. Já ouvimos a palavra, vamos agora para a oração. E o jejum, individualmente, nós vamos colocar aí diante de Deus cada um, pelas suas causas, pelas causas da igreja, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Pai, de mãos dadas, simbolizando a unidade da igreja,
simbolizando, Pai, ó Deus, o amor de um para com o outro. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entregamos nas Tuas mãos, Pai, ó Deus, as nossas vidas. Ó Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Pai, pelo Teu ensino. Ó Deus, e pedimos a Ti agora, Pai, que o Senhor venha derramar a Tua unção, o Teu poder, a Tua virtude, Pai, sobre nós, Pai, a virtude do Teu Espírito, Pai. Ó Espírito de Deus, precisamos, Pai, ser renovados, fortalecidos, avivados, Pai. Ó Deus, porque, Pai, ó Deus, os dias são difíceis, dias são maus, Pai. Ó Deus, e necessitamos, Pai, da Tua unção. Ó Deus, na unção tudo venceremos, Pai. Ó Deus, derrama a Tua unção, Teu óleo, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que nunca venha faltar o óleo sobre as nossas cabeças, Pai. Que as nossas vestes, Pai, sejam sempre alvas, Pai. Ó Deus, venha trocar as nossas vestes, Pai. Ó Deus, nos purifica, nos lava. Ó Deus, nos renova, nos fortalece, Pai. Nos perdoa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos produzir o fruto do arrependimento, Pai. Que possamos ser crentes, Pai, ó Deus, que nos arrependamos, Pai, ó Deus, de tudo aquilo que possamos, Pai, ó Deus, te entristecer, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós a Tua presença. Sem a Tua presença, Pai, nós não conseguimos, Pai, ó Deus, fazer nada, Pai, precisamos, Pai, da Tua presença, Pai. Ó Deus, venha encher a Tua noiva, venha encher a Tua igreja, Pai, a Tua casa, Pai, a qual somos nós, Pai, com a Tua unção, Pai. Como foi lá na inauguração daquele templo, Pai, de Salomão, como foi na inauguração, Pai, ó Deus, do tabernáculo no deserto, que a Tua glória, Pai, ó Deus, venha encher, ó Deus, que a Tua glória, Pai, quando desceu sobre Jesus, Pai, ó Deus, que a Tua glória quando desceu sobre a igreja, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, é a mesma glória, Pai, que estamos invocando neste lugar, Pai. Ó Rabande Calamancho Manaias, Shebecancho Manaias. Ah, Deus, desce essa glória, Pai, enche as nossas vidas, Pai, eu sinto a Tua presença. Ande calamancho manai. Aleluia, 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 aleluia. Renova a Tua noiva, Pai. Renova-nos, Pai. Não queremos, Pai, ó Deus, ser como fomos, Pai, até o dia de hoje. Queremos viver uma nova vida cada vez mais, Pai, essa novidade de vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, renova-nos, Pai. Ó Deus, remove as dificuldades, Pai. Ó Deus, venha aplanando o caminho, Pai. Ó Deus, venha, Pai, colocando reto nossos caminhos, Pai. Ó Deus, que venhamos a caminhar por um caminho reto, santo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, onde o inimigo não anda, Pai. Ah, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Renova-nos, Pai. Nos dê dons, Senhor, para fazermos a Tua obra, Pai. Oh, Ramande Calamanai, que o espírito de entendimento, Pai, que o espírito do Senhor, que o espírito, Pai, ó Deus, de sabedoria, que o espírito de temor, Pai, esteja sobre nós, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Ramande Calamanai, Choriande Comanaias. Que venha crescer, Pai, cada vez mais, Pai, no nosso coração, Pai, o temor pelo Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, derrama sobre nós a Tua unção. Necessitamos dos Teus dons, Pai. A Tua palavra, Pai, nos orienta a buscar os melhores dons, Pai. Nós estamos aqui, Pai, junto com os irmãos, Pai, buscando os melhores dons, Pai. Ó Deus, aquilo que falta à Tua igreja, Pai, coloca no coração da Tua igreja, Pai. Coloca